Oi pessoal, eu sou a Emma, bem-vindos a mais um vídeo do YouTube. Curta, comenta e compartilha este vídeo. Hoje vai ser um vídeo assim um pouco mais pessoal pra mim, né? Como já viram o título, né? Porque eu nunca namorei. Eu tenho 26 anos, eu nasci em São Paulo. Fiquei em São Paulo desde que eu nasci até os meus 8 anos. E dos meus 8 anos até os 25, eu vivi numa cidade muito distante do estado de São Paulo, cidade do interior, e eu tive minhas observações, né, que me fizeram chegar a este ponto. Em São Paulo, como eu fui uma criança dos anos 2000, a gente vivia num período onde criança é criança, né? Brincar de boneca, essas coisas. Aquela coisa daquela imposição, lugar de menina na cozinha, aquela coisa bem machista, sabe? Mas enfim, mas a gente ainda tinha infância, a gente brincava, não tinha smartphone, né? A gente tinha videogame, tinha brinquedo, tinha Max Steel, tinha Barbie, tinha essa divisão toda, né? A gente brincava, a gente era ser feliz, a gente não imaginava, não pensava em casamento, namoro, essas coisas. Mas as coisas mudaram. Deixa eu beber um pouquinho de água. Nossa. Engasguei, foi mal. As coisas mudaram a partir do momento que eu me mudei para essa cidade. A cidade não tinha nada. Isso há acho que 18 a 19 anos atrás, né? Não tinha nada que São Paulo tinha. São Paulo era é um lugar de cidade grande, todo mundo na sua, cada coisa tinha seu lugar, cada um vivia sua fase, né? Pelo menos era assim pra mim. Já na cidade onde eu morei, que era de interior, não tinha nada, não tinha, pra você ter ideia, como é que chama? O shopping era um ovo, não tinha nem McDonald's, pra você ter ideia, não tinha cinema, não tinha nada. Então, não tinha nem evolução. Pra ter ideia, as ruas de lá tinha quadradinhos, tijolinho, não era cimentado, não tinha asfalto. Aquela coisa bem interior mesmo que era. Claro que com o tempo as coisas foram evoluindo. Mas em termos de social, por mais que a gente ainda brincasse quando era criança, isso foi desaparecendo com o tempo, porque a pressão do namoro já começava desde cedo, tipo, dos 8 para 9 anos tinha essa pressão, né? Namoradinho, aquela sexualização exagerada, né? Ou fazer com que a gente crescesse mais rápido do que o normal era comum por lá. Mas não só isso, tinha rivalidade feminina já gritando desde cedo, era super comum, não era só com adolescentes, mas também com pessoas assim, bem mais velhas do que eu, com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 80 anos, estava rolando rivalidade feminina muito forte, já rolou a ponto de ter brigas em frente à minha casa por conta disso. Tipo, tinha uma antiga delegacia em frente à minha casa e lá abandonada, e tinha brigas lá. E quando surgiu os smartphones por lá, o pessoal ia lá e filmava a briga, né? Achava lindo. Muitas dessas brigas que rolavam eram por conta do cara. Então, rivalidade feminina era comum, não só feito pelas mulheres, mas também feita pelos homens. Pra você ter ideia, eu tô falando de uma coisa de mais de 10 anos atrás que ocorria. E isso me deixou meio... Tá, o que é isso? O que é essa confusão? O que é esse problema? O que é este parâmetro? O que é esse negócio todo? Isso me assustou, porque era muito comum você pular de fase.
Tanto que existia muita diferença entre homens e mulheres por lá, muito forte. Se uma mulher vem de fora, ela é um problema. Se um homem ele é de fora, quanto mais escroto ele for, mais bem recebido ele era. Eu vou me pôr como exemplo. Eu gostei de um cara, ele veio de um estado vizinho do meu, a gente veio na mesma época, a gente frequentou, a gente chegou em colégios diferentes, né? Numa mesma época, depois estudamos na mesma turma. E enquanto ele era bem recebido, e ambos eram loiros do olho azul, né? E tinha essa diferença de tratamento. Ele era o bem recebido, ele era o cara, né? Era novidade. Já uma mulher diferente é considerada o terror da sociedade lá para eles, uma afronta, que foi o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Foram fatores que foram se acumulando com o tempo. E falaram assim, não dá pra mim namorar. Não dá pra mim namorar aqui. E, tipo, eles falam que você tem que namorar, mas eles não te falam como é, não te falam como tem que ser. Você tem que namorar. Não importa se a pessoa for a pessoa mais horrível do mundo. Você tem que namorar. Era imposto isso. Porque se você crescesse, tivesse, sei lá, seus 30, 40 anos, você é considerada uma solteirona ou uma lésbica. Desculpa ter que falar, mas era isso que eles falavam. Então não é uma coisa assim brilhante. Não era uma coisa assim confortável. Tirando da rivalidade feminina, que já era apresentada desde cedo, a imposição do namoro desde cedo, que era acrescentada, a diferença de tratamento, foram o começo que me fez decidir não querer namorar tão cedo. Então, corta para os meus 13 anos de idade, quando eu tô no colégio particular, e aquela cultura do namoro ainda permanece forte. Tinha colegas meus da minha turma, que eram um ano mais velho do que eu, começavam a querer namorar. E gente mais velha do que eu não tava nem aí para isso. Tanto que era mais confortável eu ir para a sala de pessoas mais velhas do que eu, do que ficar naquela turma, né? Se eu falasse com qualquer menina, tipo, conversasse, eu tentasse amizade, elas já ou criavam rivalidade feminina ou elas já namoravam. Tanto que todo mês tinha uma menina que ela recebia flores. Teve uma aula de ciências que foi parada por conta de um pedido de namoro. Então, assim, é uma loucura. Tipo, levavam tudo pra uma malícia. E pra você buscar entender isso, né, era tão natural, tão imposto esse negócio de namoro, tanto que teve um dia que falou assim, né, que estavam zoando uma menina por ela nunca ter dado o primeiro beijo. Eu falei, gente, não tem nenhum problema a gente não ter dado o primeiro beijo. Aí o pessoal começou a zoar, dizer que era um problema muito sério, até que a representante, não era representante de classe, era a menina, uma das meninas que já namorava, falava assim, olha, eu me arrependo de ter beijado muito cedo. Pra você ter ideia, eu me arrependo de ter beijado muito cedo. Então, e foi o meu pior beijo da minha vida, foi o que ela falou pra mim. E eu falei, naquela tá certa? É como se fosse aquele detalhe, né? Aquele ditado. Tem gente que não morre por estar sozinho, mas tem gente que morre por escolher errado, por casar errado. E isso se aplica bem. Eu não tive exemplos de namoro saudável, apesar de nunca ter namorado, mas assim, eu vi pessoas do meu redor cedendo a essa pressão de termos de namoro, né, de ter esse namoro, ter namorado, para pelo menos ser vista na sociedade, como foi aquele caso que ocorreu dentro da minha turma.
que eu ficava olhando assim e falava, cara, que é isso? Eu ficava com medo de que se eu começasse a namorar, eu ter aquele mesmo comportamento. É como eu disse, na época que eu estudei, que houve aos meus 13 anos, se eu falasse com qualquer menina, tipo, de qualquer outro assunto, todas as respostas levavam a namoro, elas só sabiam falar disso, tanto que tava ficando meio incômodo isso, porque elas eram resumidas somente a isso. Pelo menos foi isso que aconteceu nas turmas que eu fiquei. Não falavam de um tema, assim, completamente diferente, tanto que era um absurdo isso. Eu não sei se eu tivesse sido criada completamente em São Paulo, tivesse sido diferente, eu tivesse tido essa mesma pressão de termos de namoro. Mas nessa cidade onde eu morei, namoro era o primordial. Se você é uma pessoa, assim, que namora, você é considerada a mais, é mais, tipo, dentro do grupinho. Eu vi muita gente se perder dentro de namoros, dentro dessa pressão toda, porque não foi só essa pressão, houve mais coisas no parâmetro, na situação que eu não vou citar aqui. E, assim, eram absurdos que ocorriam nessa cidade que me fizeram assim falar assim, olha, não é agora, não dá pra me namorar aqui. E fora que além de você namorar, é muita gente em cima lá. Não tem limites, é todo mundo palpitando, é todo mundo dando uma ideia. Se fossem pessoas que te ajudassem a falar assim, olha, amiga, esse cara aqui é um lixo, ele não tá... Ele não faz bem, ele é problemático, ele é isso, ele é aquilo. Não tinha ninguém. Como eu morei muito em cidade pequena, eu morei em bairros pequenos, todo mundo se conhecia, todo mundo sabia do histórico podre de um, do histórico bom de outro. A fofoca ia e voltava, rumores eram inventados. Eu costumo chamar que lá é como se fosse Los Angeles, só que sem as palmeiras, a praia e os paparazzis. Entendeu? Todo mundo sabe de todo mundo, sabe? Era, assim, olhar pra cima, acho que meio, assim, eu falando agora, soa bem bizarro, né? Lembrar disso soa bizarro, né? É uma coisa que eu nunca falei em voz alta. Algumas dessas coisas já eu falei em voz alta, mas a maioria foi digitando, né? Já vamos voltar para os fatores? Primeiro fator, rivalidade feminina, que me fez não querer não namorar, né? Eu nunca namorei, mas foram os fatores que me fizeram não namorar. Rivalidade feminina, diferença entre homens e mulheres, pressão para namoro, pressão social para namoro, são os 3 fatores, péssimos exemplos que eu tive e medos. 5 fatores. E vamos falar um pouquinho sobre o comportamento da galera quando perto de mim que começava a namorar, que virou um trauma para mim. Todas as pessoas que estiveram próximas de mim, que começavam a namorar, mudavam drasticamente para mim. Às vezes eu nem fazia nada. E a pessoa mudava, era o namorado e a namorada no topo do mundo, era uma deusa, era um não sei o que, era uma maravilha, era a pessoa mais perfeita do mundo, ou muitas vezes enfiava no meio da nossa amizade, e eu era o diabo, a vilã, a infeliz, a que não quer ver ninguém feliz. Era essa imagem e me descartava como se eu fosse um lixo qualquer. E isso foi me pegando, né? Tipo,
E muitas vezes mudavam, as pessoas que começavam a namorar mudavam próximo de mim, eram para pessoas assim que, quando você olhava para a vida delas, você olhava pelo jeito de falar, você olhava pelas atitudes, não valia nem o pão que comia, para ser sincero. Deixa eu beber um pouquinho de água, que eu tô falando pra caramba, mas tá secando a garganta. Isso virou um padrão que eu luto todo dia pra destruir. Eu ficava, como? Eu tinha medo de namorar e eu me comportar desse jeito, de colocar a pessoa num pedestal tão alto a ponto de não ver os defeitos dela, a ponto de não ver a maneira como ela tá me tratando, a ponto de ver que ela era um ser humano. E eu vi isso, as pessoas próximas a mim fazendo isso. E eram pessoas assim que não eram isso tudo. Até ciúmes dessas pessoas tinham. Às vezes você não estava nem interessado na pessoa e tinha ciúmes. Quando eu tinha 16, 17 anos, eu vi um rapaz com... Ele nem era meu tipo, já começava por aí. Ele tinha um iPhone 4, que nem o meu. Só que estava completamente quebrado. Não tava funcionando. Eu cheguei a cair, cara. E aí? De boa? Como é que isso tá funcionando? Aí ele explicou, né, que eu também tenho um iPhone e tá funcionando. Eu tô impressionada, porque pra quem me conhece sabe, eu gosto de tecnologia, eu gosto dos aparelhos da Apple, eu gosto da durabilidade que esses aparelhos têm, né? E quando eu levanto a minha cabeça, a namorada dele tava atrás dele, me olhando como se fosse me matar. Eu fiquei tão sem graça. E tipo, era surreal aquilo. Acho que entre 80 e 90% da minha turma, acho que já namorava. O resto era de boa, tranquilo. Que era tipo, se você não namorava, você não era bem visto, né? E rivalidade feminina ainda persistiu. Desde o momento que eu cheguei nessa cidade até os tempos do ensino médio. E depois eu tive confirmações, depois que eu me formei, que isto estava acontecendo fora dos ambientes escolares e se expandindo para as redes sociais. Eu fiquei assustada. Eu falei, caramba, isso não vai mudar nunca, não. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, a coisa assim ficou tão grave em termos de pressão para ter namorado, que eu lembro que eu peguei um ônibus de manhã, tinha uma menina da minha turma. Nesse mesmo ônibus, aí ela falou o seguinte, assim, estava comentando com a amiga dela, que ela ia construir uma casa em cima da casa da mãe para morar com o namorado. E ela só tinha 17 anos. Pra você ver, era surreal, eu ainda ficava impressionada com aquela situação. Eu não sei se vocês já passaram por isso, se eu não passei por isso, deixem o link na descrição, na bio, sei lá. Mas foi assim onde eu passei, foram todos os fatores, eu tô seguindo repetindo aqui porque, pra não me perder. Loucos. Eu lembro que todos os caras que eu gostei, sempre tinha alguma coisa. Ou ele era muito disputado, ou ele era muito inacessível, ou quando eu gostava, alguém começava a namorar, ou pisava na bola comigo, era abusivo, ou, como é que chama? Ou inacessível, ou pisava na bola comigo, ou quando eu gostava com ele ou quando eu gostava dele, todo mundo queria gostar também. Ou acontecia alguma coisa na minha vida e disputava com isso. Tanto que um dos motivos de eu ter ficado muito tempo sem querer entrar em redes sociais para trabalhar
era por conta que eu sabia que isso demandava tempo e sabia que ia ter disputa camuflada de atenção. Tanto que me levou, também foi outro motivo que me levou a não namorar. Então, assim, são coisas que eu tô tentando quebrar já com o tempo. Agora já são 6 motivos. E também 7, né? Contando com o fato de que eu olho pros caras e tá me dá desespero, né? Com a qualidade que alguns caras estavam apresentando, né? Meio man-child, né? Ego alto, ou faziam rivalidade feminina, ou não queriam nada com a vida, ou jogavam nas costas das mulheres, ou, sabe, se pagava de bom trabalhador, mas era um merda como pessoa, ou fingia ser um bom trabalhador e continuava sendo um merda em 2 lados. Então, assim, são coisas que, né, são fatores que te fazem não querer namorar nem tão cedo. Se eu estou disposta a começar a namorar, sim. Mas toda essa bagagem de todos esses anos vão me fazer escolher melhor. Eu fiz parte de RPG e, para quem não sabe, ainda faço. Os personagens, eles se relacionam com outros. Então, assim, você acaba descobrindo como é a dinâmica dos relacionamentos e ver o que você quer, ou que tipo de pessoa você quer se relacionar. Então, assim, são fatores que são bagagens de aprendizado que te fazem fazer pelo menos escolher certo. Então, assim, foi uma bagagem assustadora, né? Porque eu já vi rivalidade feminina, eu já vi diferença do tratamento, eu já vi pressão para namorar que ainda é forte. Principalmente se você não namorar uma pessoa bem-sucedida, qualquer indício de sucedido da pessoa, por exemplo, se o cara ele tem uma moto, um carro, ele se torna elegível a um bom candidato de namoro. Pelo menos era isso que acontecia na cidade onde eu morava, né? E já era mais um motivo para você se relacionar com essa pessoa, né? Rivalidade feminina, outro tópico. Pressão para namorar. Diferença entre mulher e homem. Péssimos exemplos de relacionamento. Medos. A qualidade dos caras. Disputas de atenção. Falhas de caráter. Acho que já sei, falhas de caráter se encaixa também com qualidade dos caras. E fora a cultura, né? A cultura, né, do Fé nas Malucas, né? Que voltou à toa, né? Que me faz ter um medo gigante de ser essa pessoa, né? Que é aquela mina que não tem personalidade nenhuma e que gira em torno de namoro e que recebe migalhas, 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 não se valoriza e cria rivalidade feminina entre as pessoas, entendeu? Entre as mulheres, tendo ciúmes desnecessário. Essa cultura ainda tá muito forte, tanto que ainda me assusta, né? Me traz um certo medo de ser esse tipo de pessoa, tanto que é isso, são fatores assustadores, né? Eu tenho medo de me casar errado e pagar o preço depois. Então, eu ainda apoio esse detalhe do antes só do que estar mal acompanhada, ou, né, eu não morri por estar solteira, mas eu sei que tem gente que morre por casar errado. Então, eu prefiro estar só do que mal acompanhada. Eu quero focar na minha vida, focar na minha vida financeira, porque hoje em dia, graças ao capitalismo, para você namorar, você precisa ter saúde mental boa
e ter dinheiro, né? E você ter um discernimento. Inclusive, se você estiver no Brasil, no final do mês tem o filme Amores Materialistas, que inclusive vai fazer essa crítica a esse filme e trazer essa crítica, né? Inclusive, vamos citar um pouquinho sobre das qualidades dos homens que eu não falei. Já me ofereceram para entrar no Tinder, mas eu já vi muito meme, muita história macabra em relação ao Tinder. De caras, assim, de uma qualidade de procedência muito duvidosa. Muitos caras que não sabem o que querem, ou agem como man-child, ou é casado com a mãe, ou não sabe, não tem estudo, ou é pobre, ou é bem-sucedido e é um babaca, ou é um bem-sucedido só que não sabe mais o que vai fazer da vida, ou não tem um tipo, ou é um desdará, ou tem um ego gigante, né? Mas na cidade onde eu morei, se você apresentar um pouquinho de se você for babaca e tiver dinheiro, ou pelo menos ter uma moto ou um carro, você é muito bem visto por lá, né? Eu vi alguns comportamentos que algumas mulheres tiveram por lá. Parecia que nunca tinham visto, sei lá, um cara na frente. Eu ficava assim, mulher, te valoriza. E eram mulheres assim que deveriam ser muito bem-sucedidas, né? Eram mulheres colocando uns caras que não valiam nada num pedestal muito grande. Então, assim, eu não sei para quem que vai chegar esse vídeo. Desculpa se tá soando meio rude ou nada, mas essas foram as razões pelo eu nunca ter namorado, né? Porque foram muitas coisas que eu vi, muitas coisas que eu li, foram muitas coisas que me fizeram assim recuar e ir para trás e falar assim, foca na carreira, que as coisas vão dar mais certo. E fora que também que se você for um ferrado, você não é muito bem visto, né? Nessa cidade, mas esse vídeo é mais para deixar essa situação para trás. Se você se pergunta se eu quero namorar, quero. Mas eu quero seguir com a carreira, deixar para trás todas as situações, né? Porque hoje, como eu disse, graças ao capitalismo, a gente precisa ter saúde mental, estabilidade financeira e bom senso, ser bem informado, ser bem preparado para conseguir se relacionar com alguém. Principalmente para mim, que tenho 26 anos, né? E ser muito restrita e selecionar com quem você quer viver, né? Aproveitar mais a vida primeiro antes de se estabilizar totalmente. Me conta aqui nos comentários se você já passou por algumas situações ou já presenciou alguma pressão em relação a namoro, se você tem medo de ficar solteirona ou se você vê a própria companhia como algo ruim, como aconteceu na cidade onde eu morei, que várias mulheres tinham medo de estarem sozinhas ou serem mal vistas por estarem sozinhas, porque até hoje uma mulher bem-sucedida e sozinha é um incômodo tremendo para a sociedade. Me contem, curtam, comenta, compartilhe, né? Qual foi a sua decisão em torno se você namorou cedo, se você não namorou, se você nunca namorou, como você se sente em relação a isso, principalmente se você é como eu, que tá chegando aos 30 anos. Mas nunca se esqueça de focar na sua carreira, saúde mental, bom senso, ser bem informada para você conseguir uma pessoa. Às vezes se você se pergunta se o problema sou eu já me perguntei isso, mas
Pode ser que sim, pode ser que não, que não seja o problema, mas assim, eu quero a felicidade de todo mundo, eu quero me livrar desse trauma de ter as pessoas perto de mim, né, mudando comigo por causa de um namoro. Eu quero abandonar tudo isso, é uma coisa assim que eu quero deixar pra longe. Mas é isso. Curta, comenta e compartilha este vídeo para mais gente. Desculpa se soei rude alguma coisa, se eu soei ofensível. Eu só tô dizendo a minha experiência, né? E as razões que me levaram a não namorar. A nunca namorar. Eu nunca beijei, eu nunca tive relações. Aqui, ó. BV, BBL, virgem aqui. Pura. Focada em carreira e focada em crescer. E lutando contra os obstáculos, né, da vida, superando todos eles em termos da questão de encontrar um equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Mas eu acho que o universo vai me surpreender com algo bom ou com alguma coisa que eu deseje. E é isso. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchauzinho.